Boa noite a você que tem acompanhado a nossa maratona de lives. Hoje, mais uma convidada especial para estarmos conversando. Queremos agradecer a todos vocês que têm feito a nossa companhia, aí nos assistindo, nos acompanhando, interagindo conosco. A gente agradece de coração. E hoje eu trago, nesta noite maravilhosa, uma pessoa fantástica, ela que é a Tânia Maria Eberhard. Ela vai estar aqui falando da sua trajetória, da sua história. É uma grande guerreira, uma mulher que tem um currículo muito vasto e uma grande experiência para compartilhar com todas nós mulheres que estamos aí integradas nesse movimento de incentivar, de motivar a mulher a participar mais ativamente, tanto do processo político como tantos outros processos que estão se abrindo portas e mais portas, e a mulher, com certeza, conquistando no dia a dia mais espaço. E quero dar aqui o meu boa noite para a Tânia, dizer a você, Tânia, que é um prazer enorme recebê-la e estar conversando com você nesta noite. Tá? E o espaço está aí para você cumprimentar já as pessoas que estão nos acompanhando aqui na nossa live. Boa noite, Sandy. Boa noite a todas as companheiras mulheres que estão ligadas aí nessa live. Vamos conversar um pouco. Muito obrigada pela oportunidade que estão me dando de estar junto com vocês e falar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência no mundo político, no mundo profissional e o que me levou, né, a gostar tanto dessa coisa tão difícil, mas tão boa que é fazer política. Que bom. Só boa noite para quem já está aqui na nossa live. A Carmencela, boa noite. A Ana Aparecida Pereira, boa noite, mulheres espetaculares. Elaine Otto, bem-vinda, Tânia. Um prazer imenso ouvir você. Sandy, sucesso. Obrigada, querida. E vamos continuar, Tânia, porque estou querendo saber de você muito mais do que eu já sei aqui, algumas coisinhas, né? Mas você quer muito pouco ainda diante de tudo isso que você já construiu ao longo da sua jornada dessa estrada da vida. A Tânia é uma educadora, casada, mãe e avó. Nascida em Joinville, Santa Catarina, em 22 de junho de 1952, filha de Álvaro Antônio Eberhard e Marina Selfert Eberhard, servidora pública atuante, corajosa, com sólidos princípios éticos e morais. Trabalhou no Fundamas, Secretaria do Bem-Estar Social, Secretaria de Recursos Humanos, Hospital Municipal de São José, Secretaria de Saúde do município de Joinville, vereadora no Legislativo Municipal de Joinville, secretária de Assistente Social, secretária de Estado da Saúde, Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Quem é, na verdade, a Tânia Maria Eberhard? Tânia Maria Eberhard é uma mulher com 67 anos, você já disse, mãe, avó, é uma mulher muito simples, que aos 7 anos de idade sonhava em ser independente. Com 7 anos, quando alguém me perguntava o que você quer ser quando crescer, eu dizia, eu quero ser independente. E isso era uma coisa muito clara na minha vida, que só existia uma forma de eu ser independente. Era trabalhar e sobreviver às minhas custas. Então, aos 13 anos, eu pedi ao meu pai que eu queria trabalhar. E ele, de jeito nenhum, queria que eu trabalhasse. Queria que eu estudasse, queria que eu fosse médica. Mas eu não queria ser médica. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar o meu dinheiro. E eu precisei reunir minha família, meus tios, para que eles convencessem meu pai a me deixar trabalhar numa empresa que era nossa, era da família. Nós tínhamos uma empresa, e aí eu disse, não, mas eu quero trabalhar, eu quero ganhar o meu dinheiro. E assim, então, convencido pelo meu tio mais velho, meu pai deixou, mas eu tinha que estudar meio período e trabalhar meio período, não é? E não podia estudar depois das 10, porque fazia mal para os olhos. Então, eu tinha que ter boas notas, mostrar para ele que eu era uma boa aluna e que o trabalho não estava prejudicando meus estudos. Simples, gosto do serviço público, de um modo geral, né? Gosto de ajudar as pessoas,
e acho que a participação política se faz fundamental. Se nós quisermos mudar alguma coisa, nós precisamos estar neste meio para ter a oportunidade de subir alguns degraus. Essa é a Tânia. Que bom! Quando a senhora começou a atuar no serviço público, qual foi esse momento que você partiu e disse, agora sim já estou no serviço público? Então, eu trabalhava numa empresa que era da família, né? Eu trabalhei lá 7 anos, e de repente surgiu uma oportunidade, um concurso para entrar no serviço público. Na época, diziam até que não adiantava eu entrar, porque o governo do município de Joinville era de um partido que era oposição ao meu pai, ao partido do meu pai. Mas eu fui e arrisquei, e consegui entrar. Então, entrei em 1972, eu entro no serviço público como educadora, como professora de jardim de infância, né? Mas eu queria um pouco mais. Então, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, e sábado eu fazia um trabalho voluntário com adolescentes, com jovens. E aí eu treinava dança e teatro, grupo com jovens, fazia teatro, e aí eu fui começando a sentir o gosto e o prazer do trabalho comunitário, né? Mas em 74 eu tive a oportunidade, então, havia um outro concurso dentro da prefeitura que selecionava educadores para trabalhar num projeto de creches que tinha em Joinville, que havia, naquela época, em 72, 73, a mão de obra feminina começou a ser absorvida até então, e nós tínhamos uma só creche em Joinville. E aí eu fui concorrer a esse. Foi um curso de 30 dias, e os 5 primeiros aprovados estariam contratados, então, mas eu já era do serviço público, apenas saí de uma fundação e fui para a Secretaria da Assistência Social. E aí eu ajudei a implantar uma rede de creches em Joinville que nós chamávamos de Centro de Educação e Recreação Infantil, ou seja, nós não queríamos que fosse uma creche que desse aquela visão de muita criança, não é? Um aglomerado de criança e pouca educação. Não, nós queríamos fazer educação, e não só com as crianças, mas também com as suas famílias. E aí eu comecei a me envolver com o trabalho comunitário. Você que trabalhou naquela época na educação, Tânia, nós sabemos que os anos evoluíram, muita coisa mudou na educação do nosso país, mas que análise você faz daquela época para hoje? O que você considera vantagens, pontos positivos e os pontos negativos? Olha, nós na época, Sandy, nós já tínhamos um projeto totalmente voltado à questão a não olhar a educação única e exclusivamente como um processo de alfabetização. Tá? Nós queríamos um pouco mais, e nós entendíamos, e como entendo até hoje, de que a educação é tudo na nossa vida. E nós, então, trabalhávamos o contexto familiar. Nós éramos até, naquela época, um pouco criticada pelo sistema, porque eu estava, então, as creches estavam vinculadas à Secretaria da Assistência Social, e não à Secretaria da Educação. E a Secretaria da Educação nos via, às vezes, com maus olhos, porque a gente tinha um trabalho muito forte de educação da família, ou seja, nós fazíamos o nosso planejamento de trabalho para com as nossas crianças junto com os pais. Ou seja, tudo que nós fazíamos com as crianças, antes nós fazíamos com os pais nas reuniões. Nós tínhamos reuniões que eram obrigatórias com os pais, não é? E aonde a gente traçava o que nós íamos trabalhar com as crianças naquele mês. Mas os pais tinham que dar suas sugestões e a gente distribuía tarefas. O que fazemos nós, educadores, e o que vão fazer vocês, pais, em casa? Veja bem, ainda hoje, eu acho que nós temos muito a crescer na educação, né? Porque o sistema oficial da educação
tratou muito de alfabetizar, não tratou de buscar as crianças, não tratou de fazer com que a família acompanhasse a educação do seu filho, permitiu que os pais largassem os filhos na escola e que a escola assumisse aquela responsabilidade que não é da escola e que é da família. Mas eu acho que isso foi permitido, foi dado, foi deixado isso acontecer. Quando a escola, ela precisa, sim, né? A educação, a responsabilidade da educação é da família, mas a escola precisa interagir com a família como um todo. Nós vivemos num país onde nós temos muito pouca cultura. A gente sofre o problema da falta de cultura. E eu acho que este movimento a escola pode ajudar a fazer, não é? A envolver todos num sistema, de fato, de educação, e não só de alfabetização. Esse envolvimento da família também, Tânia, na educação, conversando com os professores, também com todo o corpo docente da escola, seria uma forma também de ver dos alunos respeitarem mais os educadores, porque nós vimos nesses últimos tempos aí aquela falta de respeito, a violência contra os educadores, contra os professores em sala de aula. Então, isso aí também eu vejo assim, que houve uma grande mudança nesse setor, né? Qual a análise que você faz em respeito disso? Num período em que, quando eu já tinha deixado a educação, eu fui ser secretária adjunta da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. E eu comecei a ficar assustada, porque a maior reivindicação dos professores, dos diretores de escolas, não era a contratação de professor, e sim de segurança para a escola. E eu achava isso um absurdo, e fazia uma discussão muito forte, isso no início da década de 90, por aí. Tá? Eu achava isso um absurdo, mas vocês precisam vir aqui me pedir para contratar professor e não guarda para a escola. Né? Mas as crianças estão impossíveis. Pois mas nós precisamos ter um trato com as crianças, porque durante o período que eu convivi em sala de aula, e depois na coordenação pedagógica desses trabalhos durante alguns anos, eu sempre tratei também de pactuar com os meus alunos o planejamento semanal. Então, eu sentava nas sextas-feiras e com eles e dizia assim, olha, nós vamos combinar o que nós vamos fazer na semana que vem. E o trato tinha que ser cumprido. Entende? Então, toda sexta nós avaliávamos a semana e planejávamos a seguinte. E eu cobrava muito duro, por exemplo, assim, planejamento é planejamento, precisa ser cobrado. A escola, eu acho, ela não se modernizou, viu, Sandy? Ela não se modernizou. Os alunos, hoje, a criança nasce com o celular na mão, com o computador na mão, né? E os professores, hoje, não têm capacitação para trabalhar com esse aluno jovem, moderno, né? O professor, por ganhar mal, às vezes tem 2, 3, 4 empregos diferentes. Sim. E tem pouco tempo e pouco dinheiro para buscar aperfeiçoamento. Não dá mais para você fazer educação em sala de aula com os alunos de hoje da mesma forma como você fazia alguns anos atrás. Os alunos, em função da própria internet, hoje sabem muito mais, em alguns momentos, têm muito mais informações que o próprio professor. E aí nós criamos um conflito e a criança acaba não gostando mais da escola. A escola deixou de ser agradável para esse jovem, para essa criança. Exatamente. E você precisa criar, você precisa motivar a criança dentro dela, para ela, qualquer um de nós, não precisa ser criança, nós adultos, para você ir a algum lugar, para você estar em algum lugar, você precisa estar motivado, você precisa sentir vontade de ir lá. Então, aquele ambiente precisa ser agradável para você. E aquela mesma sala de aula, aquela mesma carteira, aquele mesmo quadro, ele já não é mais atrativo para a criança. Né? Então, o professor precisa ser mais rápido, né? Porque a criança está atualizada e nós não nos atualizamos. Exatamente. Isso gera um conflito que acaba em violência e tudo mais, né? Infelizmente. Exatamente. Né? Exatamente. Tem mais pessoas nos acompanhando na nossa live. A Maria Ironete, Maia, boa noite. O Anselmo Fábio de Moraes, boa noite. Daniel Silveira por aqui também, boa noite. Odésia, boa noite. A Neuza Chaves, estou aqui também assistindo, que bom.
Marcos Uti, boa noite, Tânia. Mariane Cristina Tilma, boa noite, que é presidente do Fórum Suprapartidário de Mulheres aqui de Ah, Santa Catarina, uma guerreira, né? Tia Cris Nogueira, boa noite, parabéns. Deixa eu ver quem tem mais aqui. boa noite, gente. Boa Mar- noite a todos que Marcos estão aí Uti nos diz, acompanhando. Obrigada. Marcos Uti diz, sempre bom te ouvir, Tânia. A Mariane Cristina, boa noite, Sandy e Tânia. A Ana Aparecida diz, oi, irmã, estamos ligadinhas. Que bom. Atanásio Pereira, boa noite, Tânia, para você, Tânia, lhe cumprimentando. Boa noite. Ana Aparecida, muito inspirador ouvir sua história, Tânia. Ana Aparecida, um prazer conhecê-la, Sandy. Ô, Ana Aparecida, o prazer é meu. O Mater também está aqui. A Elaine, visão social na educação é formar cidadão. Sim, sim, sim. A Maria Ironete diz, como é bom ouvir você, Tânia. A Geni Obrigada. diz, boa noite. Boa noite, tive a honra de fazer parte da história do série, um trabalho com uma metodologia muito além da sua época. O Altair, primeira mulher prefeita de Joinville, foi isso? Não, estou querendo ser, né? Estou querendo, estou me preparando para ser. Quizás que os anjos digam amém, né? Pois então, quem sabe? Eu estou achando que é, então vamos lá. A Maria Aparecida diz, inspirador ver o interesse de mulheres aguerridas na política em prol da construção de políticas públicas para todos e todos sem distinção. A Karine entrou agora. Jurema, olá, Tânia, muito bom. Luciene Ramos, boa noite. Ivonete Felipe, boa noite. Arlete Pereira, boa noite. Tânia. Bom, bastante pessoas participando hoje. Nossa live aí está bombando, Tânia. Vamos que Boa, que vamos. bom, que bom. É, Tânia, a gente falou em política, já tem gente ali, vai ser primeira prefeita de Joinville, já estão cantando assim e tal. Então, eu estou vendo que você também entrou para a política, né? Que você participação atuante na política. O que que te motivou, incentivou a entrar e fazer parte do processo político eleitoral? A bem da verdade, eu cresci numa família que gostava de política, né? Então, eu cresci numa casa, na casa dos meus avós, com a fotografia do Getúlio Vargas na parede. Aí eu ia para a empresa do meu avô, estava lá a família do Getúlio Vargas na parede. E eu queria saber quem era esse cara, né? E você não vai acreditar que aos 2 anos de idade, eu escutei de um comércio no lado da casa dos meus avós que o Getúlio tinha se suicidado. E eu fui para casa pedir para o meu avô ligar o rádio, né, porque o presidente tinha morrido. É difícil acreditar que uma criança com 2 anos, mas foi assim exatamente. Eu nasci em 52, o Getúlio morreu em 54, e eu escutei, né, os clientes daquele açougue onde eu estava falando em alemão que o presidente tinha se matado. E eu corri para casa para avisar meu avô, liga o rádio que o presidente morreu. Bem, então isso vem desde muito pequena, né? E a minha convivência dentro do serviço público, dentro do trabalho comunitário, aquilo eu fui gostando muito desse processo político, né? Um dos meus professores, quando eu estudava no ginásio, ainda no meu tempo era ginásio, né? Era político, era o ex-prefeito de Joinville, ex-governador Pedro Ivo Campos, e aí eu queria ser igual a ele, porque ele era sério, rígido, assim, então era o meu modelo, né? Mas eu só quis entrar efetivamente. Daí tive vários convites para entrar na política. Eu já era afiliada desde cedo, mas efetivamente eu só fui concorrer a um cargo quando eu me aposentei. Agora eu não vou mais misturar as coisas, não vou misturar o meu lado profissional, né, onde eu me dedicava bastante, com o lado político. Então, agora eu vou ser. Daí saí candidata a vereadora,
fui a mais votada do meu partido no estado de Santa Catarina, e Hum. depois concorri à reeleição, e novamente com uma boa votação, né? Aí fui candidata a deputada, não me elegi, né? E agora sou pré-candidata a prefeita em Joinville. Né? Qual foi o partido que você concorreu para vereadora? Eu estava no MDB, no PMDB, um partido onde eu estava por mais de 40 anos. Né? Sim. Mas quando o PMDB começou a participar dessas coisas ruins que aconteceram no país, eu comecei a apontar isso já na tribuna da Câmara. Só olha, isso não serve mais para mim. Né? O partido, inegavelmente, havia feito, ajudado e contribuído muito fortemente para fazer a reforma política no país, mas eu tinha um sentimento que faltava a ele fazer a reforma social. Entende? E esse questionamento eu fazia nas internas do partido constantemente. Em 2019, eu decidi sair com a intenção de não me filiar mais a partido político nenhum, né? Mas aí fui procurado pelo Cidadania, né? E acabei, e o Cidadania em Joinville acabou me oferecendo essa possibilidade de eu ser pré-candidato, e acabei aceitando, e aos meus quase 68 anos, aí vou concorrer a uma eleição. Hein? Eu te desejo boa sorte, hein? Vitórias. Muito obrigada, muito obrigada. O, nós vivemos hoje um momento em que a mulher já tem conquistado bastante espaço, né? Nós vimos que esse percentual destinado de 30% para as mulheres, em todo o nosso país, até o momento, ninguém conseguiu chegar a esse percentual todo. Mas, de certa forma, devagar no processo, lentamente, a gente percebe que é um processo lento, a mulher ela está se conscientizando mais de que a política também pode fazer parte da sua vida. Mas como você vê hoje esse movimento da mulher na política, Tânia? Extremamente necessário, né? A política ela precisa desse lado feminino, né? Eu costumo dizer que eu lamentei sempre isso durante muito tempo, o fato de nós mulheres termos brigado tanto pelos nossos direitos, termos conquistado essas questões internas dentro do partido, de termos direito aos 30% das vagas, né? No entanto, os partidos nunca conseguiram preencher essas vagas, esse número, porque as mulheres querem, mas elas encontram uma série de dificuldades, porque a vida política não é fácil. Para quem pensa, para quem está do lado de fora e só faz críticas em função de alguns políticos que denigrem a imagem do setor político, parece muito difícil, né? Então, a mulher que tem dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho, que às vezes não encontra na sua família o apoio necessário para essa ausência dentro de casa, aquele horário que você não consegue cumprir, você não consegue dizer assim, olha, eu vou sair agora e vou chegar às 10 horas, você nunca consegue chegar às 10 horas, porque depois da reunião tem alguém que quer falar com você individualmente, é 1, 2, 3 que você atende. Se você não tiver um total apoio da sua família para isso, a mulher cria um problema para si própria. Ela passa a ser agredida, ela passa a ter problemas dentro de casa. Então, eu acho que a maioria das mulheres, não fosse esse problema familiar, elas talvez participassem um pouco mais. Né? Ainda, essa questão, essas amarras da família ainda pegam muito forte. Mas eu não vejo a política sendo feita sem a mulher. Por mais que a gente encontre dificuldades, né, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar naquele meio e colocar a nossa experiência. Nós temos o olhar do coração, né, Sandy? E esse olhar faz a diferença. Porque, às vezes, a solução de um problema para uma cidade, para um estado, para uma nação, parece ser muito grande, e às vezes a solução dele é muito pequena, né? Mas que quem enxerga só com a razão não consegue ver. Então, nós, mulheres, enxergamos com a razão
mas também conseguimos olhar com a emoção. E, às vezes, se resolve, assim, num piscar de olho com a emoção, um problema que parecia impossível de ser resolvido. Então, a mulher precisa, sim, se envolver cada vez mais, né? Se eu dissesse, com certeza algumas mulheres que estão nos ouvindo já estão no meio político, que é fácil, não é, né? Tem muitos dias que a gente vem para casa e diz amanhã eu não vou mais, né? Muitas vezes que a gente vem e diz assim, amanhã eu não vou mais, né? Mas quando você tem esse ideal e acha, e pode, e a mulher pode, né? A mulher, além da sensibilidade, eu acho que ela é mais séria, ela é mais cumpridora dos princípios dela, ela é fiel com os princípios pessoais dela, Mais entendeu? Ela é mais fiel. cuidadora, né? Ela tem mais cuidado com as coisas, pensa duas vezes, não fala por impulso. Tem toda essa cautela, né, Tânia? Isso é Exata, verdade. pacifica, né? Aquela coisa de mãe, dois filhos brigam, ela vai lá, tenta Exato. conciliar as questões. Então, não é possível mais. Eu acho que as mulheres precisam cada vez mais ocupar esse espaço, principalmente no momento que a gente vive hoje de tanto ódio, entende? Sim. Pelas próprias mídias sociais, as pessoas se odiando, as pessoas se agredindo. Acho que nós precisamos da mulher para distribuir mais amor aí nessa questão aí, sabe? Fazer política com mais carinho, sabe? Não com tanta agressividade como a gente vê hoje, né? E, Tânia, o que que você acha, assim, o que que poderia ser feito no sentido de conscientização ou de mostrar que o caminho é difícil, mas não é impossível, para que se motive mais a participação da mulher? Eu acho que isso que o Fórum Suprapartidário está fazendo é extremamente interessante, envolvendo as mulheres, conversando com as mulheres, eu acho que de todos os níveis sociais e econômicos, para que as mulheres possam falar das suas dificuldades em entrar no meio político, né? Do que, afinal de contas, elas temem, o que elas têm medo, né? É do poder que elas têm medo, sabe? As nossas dúvidas, sabe? As nossas dores, o que é que nos faz ficar afastado desse processo? Eu acho que é disseminando, né? E encorajando as mulheres para isso, né? E o que a mulher precisa ser é ajudar uma outra, porque nem sempre nós somos seres humanos, e como seres humanos, nós somos seres de erros e acertos, não é? Então, não é pior do que fazer errado, é não fazer. Então, se de repente a Tânia vereadora, a Tânia deputada, a Tânia prefeita, vai lá e faz alguma coisa, eu acho que nós, mulheres, nós precisamos juntar, né, independente da sigla partidária, e uma ajudar a outra, sabe? A fortificar, a encorajar, porque cá entre nós não é nenhuma crítica, nós precisamos deles. E nós temos excelentes companheiros homens na política, não é? Mas até hoje o mundo, o Brasil foi administrado praticamente por homens. E quantos erros nós cometemos? Mas para a mulher não pode errar, né? A Sim, crítica é para nós verdade. é sempre mais focada, assim, de uma forma mais forte. Ah, mulher, né? Então, nós precisamos de todos. Eu acho que esse envolvimento, homem, mulher, dentro do processo político, ele é importantíssimo, né? A mulher precisa se encorajar e fazer parte, né? E hoje nós fizemos isso através da lei. Quizás isso passe um dia e se um dia nós entendermos que todas devamos fazer parte de uma pré-nominata de candidatura à vereança, que seja assim, né? Mas ainda é muito tímida essa participação, né? Tânia, diante de tudo isso que você tem certeza que você viveu grandes desafios ao decidir ser candidata e também a participar da campanha, de todo o processo de campanha eleitoral. Qual foi, assim, um dos maiores desafios, aqueles que você viu, que disse, esse aqui marcou, isso aqui foi difícil? Olha, Estou sem áudio. Dê o microfone aí, por favor. Ô, Tânia, não estou te ouvindo. não está? Não Agora está me sim, ouvindo? Agora agora sim. estou ouvindo, agora sim. Ok. Existem muitos momentos, né, Sandy, que difíceis assim na vida da gente, mas eu vou contar um aqui que foi talvez o mais difícil, um momento muito difícil,
mas o que mais me estimulou, né? Eu havia saído da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville, né? Uhum. Dentro da saúde, nós tínhamos um setor de saúde do trabalhador, né? E então nós cuidávamos e fiscalizávamos o trabalho dos trabalhadores dentro das empresas, né? E havia uma discussão sobre o amianto, né? Uhum. Já havia uma discussão nacional sobre o amianto, e eu, então, decidi. Eu não sou um profissional da área da saúde, eu sou educadora, mas o acaso me levou para a Secretaria da Saúde e eu acabei gostando disso, né? Sim. E eu fiz o projeto para acabar com o amianto em Joinville, né? Menina de Deus, né? O que vieram de ônibus, né? Do sul do nosso estado, de Curitiba, de outros estados para me vaiar na Câmara, É. sabe que é você estar na Câmara, na tribuna, e ter um auditório lá com 300, 400 pessoas te vaiando, junto com um único médico que dava laudos no Brasil para Uhum. doentes do amianto, com donos de empresas do amianto, mas na medida em que eles iam me vaiando, eu ia Uhum. me encorajando tanto e dizendo assim, peraí, sabe, vocês não estão me entendendo, lamentavelmente vocês estão sendo enganados, porque lá estavam trabalhadores, né, com os seus chefes, com os seus patrões do lado, né, e eles eram obrigados a me vaiar, né? E eu dizia a eles: um dia vocês vão lembrar de mim, né? Quando vocês ficarem doentes, porque o amianto mata, literalmente. Bem, foi frustrante no primeiro momento, porque eu Uhum. acabei tendo o meu projeto não aprovado, né? Fiquei muito feliz, porque agora, um ano atrás, ou 2 anos atrás, a nível nacional, teve daí uma lei nacional e acabou com o amianto. Foi um momento triste, perdi alguns amigos com relação a essa discussão, mas fiquei muito orgulhosa de ter brigado tanto, porque era uma questão de Uhum. honra. Como secretária da Saúde, eu vi trabalhadores sofrendo por conta do amianto, entendesse? Por conta Entendi. e pessoas morrendo por conta. Então era uma questão de convicção. Eu chegando na Câmara, eu tinha a obrigação, né, de Sim. fazer uma lei e resolver um problema. Foi difícil, minha amiga, foi muito difícil. Mas eu É. tenho muito orgulho desse momento. Eu não consegui o meu projeto. O mundo já tinha acabado, 52 países já tinham acabado com o amianto, e nós ainda queríamos proteger, sabendo que existiam outras alternativas para se produzir os produtos do amianto, das telhas, essas coisas, existiam outros produtos, mas eu estava convicta que eu estava certa. Então foi um momento difícil, porque você, uma mulher na tribuna, sendo vaiada por 400 homens, não é uma coisa fácil, né? Mas é um momento que eu vou lembrar até os fins dos meus dias, porque às vezes dava vontade de largar. Não, eu não conseguia. Quanto mais me vaiavam, mais eu tinha vontade de Mas lutar por aquilo e de tinha lutar. certeza de que eu estava no caminho certo. Então, ser vereador, ser deputado é isso, enfrentar, às vezes, momentos muito difíceis. Sim. Mas se Tem que estar você preparado, né, Otânia? Tem que estar tem. preparado sempre, porque vai vir a acontecer, né? Sim. Agora, se você tem convicção e tem princípios, eu acho que você não pode. Você pode até trair um ao outro, mas você não pode trair a você mesmo, entendeu? E Exato. nesse caso, foi um momento difícil, mas eu vou lembrar sempre. Ser a vereadora mais votada com maior quantidade de votos de Santa Catarina, isso te surpreendeu, Tânia? Sim, me surpreendeu, me surpreendeu. Porque por mais que eu fosse conhecida na cidade, sou filha daqui, nasci aqui, tive um trabalho comunitário na área social, na área da saúde, junto aos conselhos locais de saúde, conselhos municipais, foi uma responsabilidade muito grande, né? E é muito interessante porque como eu não sou um profissional da área da saúde,
quando eu fui convidada a assumir a área, por conta de um momento muito difícil que a área da saúde vivia naquela oportunidade, com dívidas, com déficit bastante grande, com falta de medicamentos da rede assistencial, e eu fui chamada, eu sofri o preconceito muito grande, porque a classe, os profissionais da área de saúde, particularmente os médicos, que me conheciam, diziam, ela é muito boazinha, mas jamais uma professorinha vai dar conta de administrar a saúde. Então, eu entrei no setor com 98% de rejeição, né? Ao ponto de eu entrar numa sala para complementar e os médicos saíam da sala, não queriam um contato comigo. Então, foi um momento muito difícil. E, para minha surpresa, quando eu saí da saúde, eu saí praticamente eleita pelo setor da saúde. E por aqueles como é interessante a gente fazer uma discussão sobre o preconceito, né? Como você, às vezes, cria um preconceito sem conhecer as pessoas, sem dar a oportunidade a elas de mostrar, de dizer a que vieram, né? E eu, então, gradativamente, né, tive que botar aquela máscara de cara de pau, né? E enfrentar isso no cotidiano. E peraí, eu não vim aqui concorrer com ninguém, eu não vim fazer o que é seu. Eu não vou dar injeção, eu não vou fazer cirurgia, até porque eu não sei fazer essas coisas. Tá? Eu vim aqui fazer a gestão da questão. Né? E gradativamente, através do diálogo, porque eu sou uma pessoa de muito diálogo, eu fui convencendo as pessoas que, de fato, eu não seria alguém que veio para atrapalhar, e sim para somar. Cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que deve ser feito. Você faz o que lhe cabe como profissional da área da saúde e eu vou fazer a gestão dela. Só isso. Né? E deu certo. E deu certo. Que bom, parabéns mais uma vez, viu? Tânia, vamos dar uma boa noite, tem mais pessoas chegando. O Alisson Luiz, ele diz, excelente a live, Tânia, você surpreendendo cada vez mais. A Odésia diz, Tânia é super indicada para a gestão municipal, pois é uma grande conhecedora do serviço público. Muito obrigada, Odésia, Alisson. Primeira prefeita mulher da maior cidade de Santa Catarina, ela merece. A Neuza Canto, boa noite, Tânia. O Miro Luiz. E, finalmente, a minha médica, entre aspas, ele diz aqui, a minha médica preferida, indo para o maior cargo da nossa querida Joinville. Obrigada, Miro. Fabiana Cardoso, bem isso, Tânia. Celinha Fernandes também entrando aqui na nossa live, boa noite. O Anselmo Fábio de Moraes, Joinville tem 53% de mulheres eleitoras. Está na hora de colocar o olhar feminino na administração da cidade. Bom, o pessoal estão torcendo bastante por você, né? Que bom, né? Que bom, né? Essa torcida toda, a que se deve, Tânia? Reconhecimento pelo seu trabalho? Acho que sim. Reconhecimento pelo meu trabalho, reconhecimento pelo meu esforço, né? Porque eu costumo dizer, Sandy, assim, ó, você ser da área da educação, assumir realmente a pasta da saúde, que eu acho que é uma das pastas mais complexas do serviço público. Ela é muito complexa. Até existem pesquisas que dizem que tem duas coisas muito difíceis de serem administradas. Uma é a saúde e outra é o aeroporto. São duas, né, existem pesquisas que dizem isso. Né? Sandy, assumir a Secretaria da Saúde, que é uma secretaria extremamente técnica, com muita legislação, né? Legislação específica, uma legislação linda, porque a legislação do SUS, eu sou uma apaixonada, virei uma apaixonada pela legislação. E dar conta e sair de lá com esse reconhecimento, alguns aí que falam são profissionais da saúde, outros não, outros... eu passei a dizer que depois de ter enfrentado esse desafio de ser uma leiga,
ter passado pelo setor de saúde e ter sido reconhecida como uma boa secretária, eu não tenho mais medo de nada, né? Porque o setor saúde é complexo, é aqui, agora, é já, né? Sim. E se vire, entendeu? Porque não dá para esperar, tem uma vida lá te esperando. Então, se Exato. você não estiver preparada para aquilo lá, né, você não está preparado para mais nada, né? E, por vezes, nós que trabalhamos na gestão e trabalhamos com muitas dificuldades de ordem financeira, de ordem econômica, você precisa tirar água de pedra para poder salvar um paciente. Não era o meu papel salvar, mas como gestão, eu preciso dar suporte para que o profissional faça bem o seu trabalho. Então, você precisa correr, precisa buscar, né? Não dá para fazer gestão de saúde sentado numa cadeira, né? Até Você porque, querendo ou não, Tânia, quem está com a mão na massa, digamos assim, cuidando do paciente, vai depender de uma boa gestão que estiver ali também, né? Até para que exatamente. não falte nada daquilo que é necessário para poder estar salvando vidas, né? Exatamente, exatamente. Então, esse desafio foi tão grande, foi, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da minha vida. Eu tive que estudar, eu não conhecia as siglas, entende? Eu cheguei lá, algumas pessoas tentavam me passar a perna, falavam só em siglas e eu não entendia nenhuma delas. Tive que voltar para casa, estudar, me debruçar sobre a legislação, falar, para que eu pudesse fazer uma discussão com profissionais altamente qualificados, como são os profissionais da área da saúde, né? Eu lembro que eu estava há 15 dias na área da saúde e fui participar de um congresso nacional de cardiologia. Barbaridade, eu dizia, meu Deus, o que eu vou dizer nesse congresso? Então, você precisa estudar, você precisa... Mas, assim, eu sabia e tinha certeza que eu não ia lá falar do que eu não entendi, do que não me cabia, que eram questões técnicas. Eu tinha que falar de números, dos custos, o que significa, quer dizer, é diferente o papel, né? Precisa saber fazer esse papel também. E eu me esforcei bastante. Então, depois de ter assumido esse desafio, minha amiga, eu não tenho medo de mais nada. Porque foi muito Está difícil. pronta para a guerra, né, Tânia? Qualquer outro desafio. Tânia, você foi eleita por 2 vezes vereadora de Sim, Joinville, né? sim. Nesses 2 mandatos, só você de mulher ou eu tinha mais outras vereadoras mulheres na Não, Câmara? tinham mais. No primeiro mandato, nós éramos em 4, no segundo, nós éramos em 3, tá? E agora nós temos no Legislativo, não sou mais vereador, mas só temos 2. Quer dizer, nós estamos fazendo um Regrediu, processo. né? Precisamos melhorar E, isso, né? Precisamos melhorar isso. exatamente. E vocês costumavam trabalhar pautas em comum? Olha, muito pouco ainda. Algumas coisas a gente combinava, mas ainda nós não tínhamos nós tínhamos assim um companheirismo no sentido assim de uma apoiar a outra quando estava na tribuna, tendo encorajar a outra. Essa energia a gente tinha, mas pautas conjunta muito poucas. Eu lembro que algumas coisas em torno de creches, construção novamente, porque aquele trabalho que a gente fez lá na década de 70 em Joinville, que foi um grande trabalho, ela foi se extinguindo ao longo do tempo, né? Sim. E aí nós tivemos que voltar a essa pauta e esse assunto, e aí, nesses momentos, a gente se juntou um pouco. Mas faltou ainda um pouco mais, a gente podia ter se unido um pouco mais, sim. Né? Fale um pouco aí das suas ações como vereadora. Projetos que foram de sua autoria, né, algumas emendas que você participou que você acha que foi importante para o município. Eu acho que da área, como eu vim da área social, da área da educação e da área da saúde, eu foquei muito meu mandato nessas questões. Fiz muito pela saúde do trabalhador, pela vigilância sanitária, com projetos específicos para esta área. Foquei também muito no trabalho de comunidade, no que diz respeito à integração de secretarias, de trabalhar junto a questão do esporte, do lazer. Eu sempre estimulei muito o trabalho de aproximação entre estruturas de Estado, né? Então, assim, tem muitos projetos interessantes de construção
de ponte, construção, abertura de programas, programas na área de saúde mental, que eu fiz pedido e que foram acatados e que aconteceram, abertura de escolas, quer dizer, muito focado aí para essa área de educação, assistência e saúde. Só um comentário que eu vou ler aqui da Mariane Cristina Tilma, ela diz: Tânia, precisamos muito de mais políticas públicas para as mulheres, para termos mais mulheres na política. Com certeza, a tua experiência vai trabalhar nesta questão. Então, ela está praticamente agradecendo sua participação aqui hoje, que está sendo importante, Ana. Dico Gomes, parabéns, Tânia. A Célia Fernandes, muito bom ouvir sua experiência, sua história. Parabéns, Tânia. Sandy, parabéns pela condução da live. Obrigado, Celinha. Obrigada, gente. Bom, bastante pessoas, tá, que estão aqui acompanhando essa live. Vai ficar na nossa página do fórum, na página Tabuleiro do Voto, disponível. Pode estar compartilhando com a sua página e você vai ter oportunidade de ler todos os recados, que são muitos que estão aqui, e interagir com essas pessoas também, Tânia, tá? Legal. Mas vamos continuar a nossa conversa, que já estamos aqui a 10 minutos do final, e o tempo passa voando quando a conversa é boa, né? É verdade. Como é, depois de eleita, conviver com vários problemas e cobranças por parte dos eleitores e apoiadores? Esse é um problema sério. Porque quando você vai para a tribuna, você não consegue, né? Eu tive quase 6 mil votos, né, no meu primeiro mandato. Isso foi uma coisa muito difícil, porque quando você tem um projeto para votar, você não consegue pegar o telefone e ligar para 6 mil pessoas e dizer: olha, o que é que você acha? E mesmo se você assim fizesse, você ia ficar confusa, porque você não consegue unanimidade, né? Nem dentro de casa a gente consegue. Então, eu sempre parti da premissa de avaliar, assim, o meu desempenho como profissional, como é que foi, né? E partindo da premissa de que as pessoas votaram em mim porque gostavam daquela prática, daquela forma que eu fazia trabalho comunitário, né? De estar presente dentro da comunidade. E aí eu votava. Você agrada gregos e troianos? Não. Nesse caminho aí, você perde algumas pessoas e você traz outras pessoas para você. Nós tínhamos como princípio, eu tenho um grupo apoiador, viu? Que me acompanha há muitos anos. Né? E normalmente, nos momentos mais difíceis, eu buscava apoio nesse grupo apoiador. E agora? O que é que eu faço? E aí as pessoas me ajudavam a tomar uma atitude. Assim como os projetos que normalmente eu levava para a Câmara, nunca foram projetos individuais, sempre foram projetos coletivos. Na sua grande maioria, construído a várias mãos. Então, pouco eu poderia te dizer, este projeto é única e exclusivamente da Tânia. Não. A Tânia era um instrumento, né, para levar o querer de um grupo de pessoas para a tribuna da Câmara para que ele pudesse ser aprovado e ser efetivado dentro do município. Então, você é um instrumento da vontade popular, você é instrumento de um grupo de pessoas que precisa daquela questão votada, aprovada, etc. Então, nós agíamos muito assim. É muito difícil, esses momentos são difíceis, né? Não são fáceis, mas a gente tem que se preparar para isso, né? Você não consegue agradar todo mundo, né? Dentro de casa, você não consegue agradar, às vezes, todos também. Mas quando você tem um grupo apoiador, fica mais fácil, tá? Porque esse grupo te ajuda a tomar uma decisão que não é só sua, né? E ajuda também a divulgar por que você tomou essa atitude, por que você está tomando essa atitude, né? Ela divide com você nos seus grupos sociais, né? Nos seus grupos sociais, a tua decisão, né? Então é mais fácil. Não dá para fazer sozinha, tá? Você tem que ter realmente muito apoio, uma estrutura primeiro, de uma equipe, isso dentro, quando eu falo em grupo de apoio, não é o grupo de assessoria de gabinete, aquele pessoal que está pago lá para ser teu assessor, não é isso, né? É um grupo
que te assessora da comunidade. Né? Então, aí você, dependendo do assunto, você vai ligar para essa pessoa, para aquela, e dizer, olha, me ajuda. Nós estamos com um projeto aqui, preciso de uma decisão. Então, você precisa procurar ajuda. Nós não somos nada né, sozinhos. Nós Sim, sempre vamos exatamente. precisar de alguém. E a gente precisa buscar muito. Eu acho que isso faz crescer e faz a conscientização tomar o rumo, de fato, que precisa ser tomado, de É educação, porque verdade. são momentos em que você precisa discutir isso. Né? Até porque política pode se fazer com pouco dinheiro, mas não com poucas pessoas, né? Política se faz com muita gente mesmo. Exatamente. E com muito diálogo, muita conversa, né? Exato. Ô, Tânia, qual seria o seu sonho hoje? Ai, ai. Essa... Eu quero ser prefeita de Joinville, né? Esse é o grande sonho que eu tenho, né? Eu sou pré-candidata, nós ainda vamos ter uma convenção partidária em julho, né? Mas eu tenho esse sonho de administrar a minha cidade, porque eu tenho certeza que eu tive uma carreira de muito aprendizado, né? Eu sempre me dispus a ouvir muito, né? Quando eu disse para vocês, que eu fui totalmente leiga, crua, para uma Secretaria da Saúde, foi com as pessoas que estavam lá. Foi através dos conselhos que eu ouvi as pessoas e fui aprendendo, né, o que fazer, como fazer, o que vocês querem, afinal, o que é bom para vocês? São perguntas que você precisa fazer sempre, não é? E aí você vai trazendo para a prática o sonho dos outros. E como é gostoso e como é bom quando você consegue concretizar o sonho dos outros, né? Sim. Novamente, voltando àquilo, você é um instrumento quando você exerce uma função dessa, né? Você não está lá para fazer o que você quer, você está Sim. lá para fazer o que é preciso e necessário. E para a grande maioria, porque também não estamos e ocupamos esses lugares, não é? Para fazer assistencialismo, para fazer politicagem. Não, nós estamos lá para fazer política, para fazer desenvolvimento, né, da cidade, fazer desenvolvimento social, fazer desenvolvimento em saúde. Então, o meu grande sonho realmente é administrar a minha cidade. Eu tenho convicção de que eu posso fazer bem feito, tá? Que eu posso fazer com todos. Tá? Eu tenho muita vontade que cada morador da minha cidade se sinta governo. Entende? Porque eu vou mostrar, eu vou abrir as contas, eu vou mostrar os números, eu vou mostrar as dificuldades. Assim eu conquistei o pessoal da saúde. Era os profissionais da saúde que trabalhavam lá há anos não conheciam os números da saúde, não sabiam quanto arrecadava, quanto gastava e no que, e eu abri esses números. Como gestora, eu abri esses números. E isso eu quero fazer na minha cidade. Quero que cada cidadão se sinta governo, entende? Sinta-se participando, que se comprometa com a gestão. Né? E eu vou ser aquele instrumento, né, que vou navegando e fazendo as coisas acontecer. Esse é um grande sonho. O outro sonho é acabar com esse ódio que, de repente, a gente está convivendo nesse momento. Para fazer governo, nós não precisamos de guerra, de briga, entende? Nós precisamos de diálogo, de boa conversa. E aí nós Paz podemos... e união, né? Paz e união, Para com certeza. completar. A gente vai desenvolver muito mais do que essa disputa acirrada que a gente tem aí, de fake news e essas coisas aí, que fazem espalhar mentiras, né? E as pessoas acreditam em tudo. Então, vamos acabar com esse ódio aí, né? Verdade, que bom. Tânia, nosso tempo está praticamente esgotado. Eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui, agradecer a tua participação na live de hoje. Tenho certeza que foi muito boa, vai servir de experiência e para muitas mulheres, para muita gente. Né? Mas antes de encerrar, eu queria aqui um ping-pong rapidinho com você. Queria que você dissesse qual o lazer para você. O Um lazer? lazer. Olha, lazer na minha casa. Adoro, adoro. Entende? Eu saio, viajo um pouco, mas eu adoro fazer o meu lazer aqui dentro de casa. Eu tenho um matinho nos fundos da minha casa, eu tenho
muita planta, e esse é o meu lazer preferido, cuidar das minhas plantas, de alguns bichos que eu tenho aqui, galinha, pavão, fazão. Esse é o nosso lazer aqui em casa, tudo em família. Leitura. Olha, leitura, A Terceira Mulher. Quero sugerir a todas que estão nos ouvindo para buscar fazer essa leitura da Terceira Mulher. É da Gilles Lipovetsky. Tá? É uma leitura sensacional, interessante para todos nós que queremos estar na política. Música. Todas de bom gosto. Todas de bom gosto. Gosto de música clássica, gosto de ouvir músicas alemãs, porque eu sou de origem alemã, gosto muito, né? E gosto de música popular brasileira, e um bom samba não dá para deixar de não gostar. Um prato. Todos, desde que bem temperados. Gosto muito de massa. Massa é muito bom. Lugar de mulher. Em todos os lugares. Né? Lugar de mulher é em todos os lugares. Ocupem seus espaços. Não deixem as cadeiras vazias. Sentem nessas cadeiras. Busquem. Não é essa história de fogão, também é nosso lugar. Nós precisamos entender que para estar na política, nós não precisamos competir com ninguém. Nós somos diferentes, entende? E nós somos diferentes porque nós conseguimos dar conta dessa vida dupla, tripla, de cozinha, de lavar roupa, de trabalhar na política. Então, o lugar de mulher é em todos os lugares. Ocupem esse espaço. Uma frase. A vida se encolhe ou se expande em proporção à própria coragem. Que bonito. Tânia, muito obrigada. Mais uma vez, o espaço está aberto para que você faça suas considerações finais. Sandy, quero agradecer a você pela oportunidade, por esse papo legal aí, estou te conhecendo hoje, adorei estar nesse papo com você. Quero agradecer ao Fórum Suprapartidário das Mulheres pelo convite, né? E estou aqui em Joinville, às ordens, para acompanhar as mulheres e ajudar no crescimento e no desenvolvimento da mulher dentro do processo político. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijo grande. Sucesso para você, tá, Tânia? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada.